Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 19h30, estamos aqui com vocês ao vivo. E esse episódio se chama Podcast VIP. Por quê? Porque eu respondo as suas perguntas. Qualquer dúvida que você tenha sobre Libras, comunicação, tradução e interpretação, você pode escrever aqui embaixo. E outras perguntas que vocês já trouxeram para mim, eu vou respondendo. Muito bem, olha só. Eu separei aqui algumas perguntas para conversar com vocês hoje. E uma delas é a seguinte: Professor Gustavo, como pensar como o surdo pensa? Vocês já me ouviram falar muitas e muitas vezes sobre esse assunto. Todos os vídeos mais longos ou vídeos mais curtos que eu faço aqui, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu digo isso. Veja que assim nós estamos pensando como o surdo pensa. E como fazer isso? Eu explico isso de um modo muito mais detalhado e dou caminhos para você de um modo muito mais sistematizado. Então, eu posso dizer aqui para vocês que uma das formas que, inclusive, eu ouvi uma aluna minha que recentemente destravou a fluência em Libras, que foi a Margarete. Ela disse assim: Professor Gustavo, o senhor me ensinou a ter empatia, que é quando você se coloca no lugar da outra pessoa. E eu achei muito interessante isso que ela disse, porque a gente realmente faz isso. A gente olha para a pessoa surda, entende como ele organiza as ideias para se expressar e aprende com eles. Não é um modo de ensinar Libras que nós trazemos para vocês, focado em tantas coisas do mesmo jeito que vêm sendo ensinadas de uma forma tradicional por tantos anos e que na verdade tem feito as pessoas apenas somente aprender sinais e sinais e sinais. E você, quando vai conversar com a pessoa surda, você trava, a sua Libras não acontece, não. A gente estuda como o surdo se expressa. Então é isso, pessoal. Pensar como o surdo pensa, ele é a forma, é a base, tá? A base para você falar, traduzir e interpretar. Até para interpretar, professor Gustavo, sim, até para interpretar. Porque quando a pessoa surda está falando em Libras, se você ficar pensando em português na hora que ela estiver falando, você não consegue pegar o real sentido do que ela fala. Mas você entende primeiro em Libras, do jeito que ela pensa. Aí depois, na interpretação, isso, claro que isso acontece assim, ó, mais rápido na sua cabeça. Aí você passa para a língua portuguesa. E o contrário também é verdade. Ivone escreveu aqui: sim, é assim que me sinto, me travo quando vou me comunicar com o surdo. Eu entendo, Ivone. Ivone, você sabe que quando eu comecei a aprender Libras, eu tinha pavor. Eu tinha um medo muito grande de falar com os surdos. Porque eu sabia até alguns sinais, sabe, Ivone? Sabia, eu decorava, tinha um livro de vários sinais que eu decorava. Só que quando eu vi os surdos conversar, parece que tinha mais coisa. Não era só sinal, né? Não sei se é assim que você também se sente. Se for, coloca aqui nos comentários. Mas aí a gente vai aprendendo e entendendo. E aí, Ivone, eu passei a entender uma verdade muito básica, que é muito importante eu dizer aqui para vocês, que é o seguinte. Bota aí, tá? Cada língua, cada língua tem um padrão de pensamento diferente. É assim, né, Ivone? Eu sei como é. Ivone, já estive no seu lugar, já senti, ó, dentro do meu coração a mesma coisa. Mas aqui, Ivone, a gente vai perder o medo. Com certeza, a gente vai entendendo como o surdo pensa. Esse é o nosso método. E então, pessoal, essa verdade básica, olha só. Cada língua, eu quero falar isso com vocês aqui. Cada língua tem um padrão de pensamento diferente. O que é isso, professor Gustavo? Cada língua tem um padrão de pensamento diferente. Isso significa que cada língua, os falantes dessa língua, eles pensam para se comunicar naquela língua de uma forma diferente para organizar as ideias. Ou seja, a gramática das línguas não são iguais. A sintaxe das línguas não são iguais. O que é isso, professor, que o senhor fala de sintaxe? É assim: a gente tem as palavras que formam as frases. E, por exemplo, no português, cada palavrinha tem um lugar certo para estar, porque se a gente trocar as palavras, a gente não vai entender. Vamos pensar aqui num exemplo de frase em português. A pergunta: qual a chave para alcançar a fluência, né? Se eu fosse trocar aqui, por exemplo, eu poderia trocar aqui para ficar bem esquisito, olha.
Fluência para a chave qual alcançar. O que a gente entenderia? Ficaria esquisito, confuso, a pessoa olharia assim, tá, mas o que ele falou? Não faz sentido, por quê? Porque a posição das palavras está errada. Isso é uma forma da sintaxe. Então, as línguas são diferentes até nesse ponto. E quando a gente não aprende isso, quando a gente acredita que aprender Libras para se comunicar é simplesmente, olha só, é simplesmente ou apenas você aprender muitos e muitos sinais, você não aprende direito. Não que você não deve aprender sinais. Só que quando você só foca nisso, aí você não aprende. E o que eu tenho visto? Que muitas pessoas estão aprendendo apenas assim. Apenas assim. Sinais de animais. Todos os sinais de animais. Aí sinais de natureza. Sinais da família. É bom ter que aprender? Tem. Inclusive no nosso treinamento, nós temos um sinalário com mais de 2.500 sinais em vídeo. Não é em foto, não, é em vídeo. Só que aquilo ali é uma pequena parte do nosso treinamento. Porque o que nós ensinamos para vocês a pegar esses sinais e como usar eles? A gente explica para vocês com base em situações da vida real como você usa esses sinais. E isso de como você usar esses sinais, e aqui vai uma ressalva, tá? Que quase ninguém explica direito. Não é só sinais. Tem outras coisas envolvidas. Aí você começa a entender como o surdo ele se expressa, que também envolve os sinais. Esse é o ponto, certo? Muito bom. Outra pergunta que me fizeram aqui. O que o motivou a aprender? Essa pergunta as pessoas sempre fazem, né? O que me motivou a aprender foi aprender a Libras na época, no finalzinho de 2002, foi para aprender a me comunicar com as pessoas surdas, para mostrar as bênçãos de Deus para ela. Levar a palavra de Deus para as pessoas surdas. Esse foi o meu objetivo. E eu faço um trabalho voluntário até hoje em relação a isso aí, né? Outra pergunta: qual a chave para alcançar a fluência, professor Gustavo? Bom, eu já falei aqui para vocês da pergunta anterior, que vocês precisam realmente entender como que é isso, como que os surdos falam as coisas, como que eles organizam as ideias, como eles pensam para se expressar. Esse é um ponto, tá? Outro ponto importante que você precisa para a fluência é o que eu chamo de fechar o ciclo do aprendizado. Por quê? Imagina que você vai aprender a nadar e você compra um livro que te ensina como nadar. Você começa a ler esse livro. Maravilha, você está lá aprendendo como nadar. Agora, e se você não entra na água? O que você acha? Será que só lendo um livro você vai aprender? Não vai aprender. Então, o que você precisa fazer na Libras, também como um fator importante para você alcançar a fluência? Você precisa ter contato com a língua. Contato com a língua. Tem até um sinal para contato, que é esse aqui, né? Contato. Agora, o que significa quando a gente fala assim, contato? Será que esse sinal aqui, ele simplesmente ele vai conseguir trazer? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas olha só o que a gente quer dizer com contato. O contato com a língua, ele acontece de praticamente duas formas. Forma número um, você precisa estar junto das pessoas surdas. Porque as pessoas surdas, quando você está em contato com elas, ó o contato, porque eu usei o sinal agora, ó, tá junto com elas, você se aproxima delas. E quando elas estão ali, ó, sinalizando, e você tá ali juntinho, vendo elas sinalizar, aquela energia, aquele ambiente, você começa a trazer para você. Você começa a internalizar. Então é importante. E aí você, consequentemente, também vai fazer parte dessa conversa. Você vai querer ali tentar conversar, fazer parte da comunicação. Ok. Mas talvez algum de vocês vai dizer assim: mas eu não conheço nenhum surdo. Não tem comunidade surda aqui onde eu moro. Eu não conheço nenhum surdo. O que eu vou fazer? É aí que entra uma solução que nós temos para vocês. Nós temos um material que se chama Seu Kit Essencial de Leitura em Libras. Seu Kit Essencial de Leitura em Libras. O que é isso, professor Gustavo? É assim. Você vai lembrar
que quando você começou a ir para a escola, a estudar, aprender a ler, escrever, em algum momento, o seu professor de português disse assim para você: olha, é importante vocês lerem, façam leitura. Leiam revista, jornal, e na escola, inclusive, tem até uma biblioteca, não é? Não é assim? Quem aí talvez seja professor, ou sabe como que é a escola do filho, nas escolas tem até uma biblioteca. Tem alguns projetos, inclusive, que envolvem levar livros para as crianças lerem. E por que que a escola faz isso? Por que que os professores incentivam nossos filhos, e nos incentivar em algum momento, a ler em português? Porque quando você lê em português, isso te traz muitos benefícios na língua portuguesa. Que benefícios são esses? Variados. Dentre eles, melhora a sua própria leitura, melhora a sua compreensão, interpretação de texto, você se torna uma pessoa mais criativa, você consegue escrever melhor também, porque a leitura te proporciona isso. Ou seja, você se desenvolve na sua língua. E os professores estão cobertos de razão. Existem muitos estudos científicos que provam o valor da leitura. Inclusive a leitura em papel, tá? Tem uma pesquisa que mostra que a leitura no papel tem uma coisinha a mais de benefício do que a leitura ali no tablet, no celular. Só um detalhe, tá? Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Alguém já falou para vocês que vocês também precisam ler em libras? A leitura faz com que você se desenvolve no idioma. Mas ninguém fala que você precisa ler em libras. Eu falo. Eu tenho dito. Talvez eu seja uma voz dentre milhares e milhares que não falam. Eu talvez seja a única que chego aqui para vocês e falam: vocês precisam ler nesse idioma. Tá aqui a Eliane colocou. Nunca me falaram isso. É, pessoal. E eu tenho uma plena certeza. E é por esse motivo, pessoal, que os nossos alunos, por terem esse material, o nosso curso, eles se desenvolvem tão rápido e com solidez, porque eles fazem leitura em libras. Então nós temos um material próprio para isso, que nós desenvolvemos passo a passo, a gente explica lá como é que funciona. Se você não lê numa língua, você não se desenvolve tão bem nela. E nós mostramos a importância de fazer isso e mostramos lá dentro do treinamento como você faz isso. E aí que entra um detalhe. Quando você faz leitura em libras, você também, isso é uma forma indireta de contato com a língua. Esse é o ponto, porque às vezes a pessoa pensa: eu não conheço nenhum surdo, e aí vem um adendo. Quando você começa a aprender libras, os surdos começam a aparecer para você. Mas até que isso aconteça, você já vai tendo contato com a língua por meio da leitura, que é um material que nós temos dentro do nosso treinamento. Viram a importância? Então a gente realmente preparou um treinamento sólido para vocês nesse sentido para alcançar a fluência. A Eliane colocou aqui: eu tenho dificuldade em mudar do português para a Libras. Eliane, essa dificuldade sua. Eliane, você quer vir aqui comigo ao vivo para a gente conversar sobre isso? Eu te chamo aqui, a gente conversa, porque aí eu vou te ajudar olho no olho. Se você desejar, se você puder, coloca aqui que eu te convido aqui, te chamo e você aceita, tá? Aí eu te respondo essa pergunta sua. A Arsênia escreveu aqui: eu aprendi Libras errado. Não teve a didática que você está falando. Que pena, Arsênia. Arsênia, vamos aprender a Libra do jeito certo agora. Não está nada perdido, Arsênia. Os nossos alunos, muitos deles vieram, Arsênia, com dificuldades, como assim, ó. Olha, professor Gustavo, eu já aprendi tantos sinais na Libras, só que eu ainda não consigo conversar com as pessoas surdas, eu ainda travo na hora de falar com elas. Professor Gustavo, eu ainda estou no português sinalizado, eu não consigo pensar do jeito certo, eu fico só traduzindo palavras ali, não passa disso. E nós resolvemos. Então, vamos aprender do jeito que o surdo pensa e a coisa vai acontecer. Certo? Muito bem. Vamos ver aqui mais uma pergunta, ó.
Você perguntou assim, professor Gustavo, o que eu faço, o que eu posso fazer para contribuir para propagar essa língua? Olha que pergunta boa, né? A pessoa que está de coração ali positivo, querendo auxiliar nesse sentido. Olha, existem muitas formas. Uma forma é você aprender e depois compartilhar aquilo que você sabe, tá? Outra forma é compartilhar os conteúdos do professor Gustavo. É, com certeza, outras pessoas também vão aprender. Então, tá aí uma forma bacana. Essa pergunta sempre aparece: como perder o medo? Eita! O que você acha? Como que a gente faz para perder o medo, né? Pessoal, o medo é o quê? O medo é uma coisa que acontece na cabeça da gente. E aí, da onde é que vem? Da onde é que vem o medo? O medo vem de um pensamento. Pensamento assim, Gustavo, um pensamento que vem assim na cabeça da gente assim, ó. Gustavo, você não é capaz. Gustavo, eu não sei se acontece isso com vocês, tá? Tô falando aqui uma coisa que eu acredito, tá bom? Depois vocês me falam aí nos comentários. Um pensamento que vem na cabeça da gente e fala assim, ó, Gustavo, você não é capaz. Gustavo, você vai errar. Gustavo, você vai passar vergonha. Gustavo, as pessoas vão ver que você não sabe. E vem esses pensamentos na cabeça da gente. Esses pensamentos vêm, e aí, se você deixar esses pensamentos te convencer, vamos colocar assim, se você dá crédito para eles, se você falar bem assim para esse pensamento, ó, é mesmo, hein? Concordo com você, ó. É, você tá falando aí que eu não sei, realmente eu não vou dar conta não, hein? É, realmente eu tô, o que que as pessoas vão falar de mim? Se você dá crédito para esses pensamentos, eles tomam conta de você. Tomam conta de você. E aí você paralisa e você não faz nada. A pessoa surda aparece ali, você vê que é uma pessoa surda, aí você pensa, tá ali minha oportunidade de me apresentar, tentar manter uma conversa, tentar ali manter um contato, por mínimo que seja. E esses pensamentos vêm. Da onde vêm? Não sei. Mas eles acontecem na cabeça da gente. Se você der margem para eles, se você concordar com eles, o mínimo que seja, ele começa a tomar conta de você. Solução: não acredite neles. Exatamente, Arsênia. Não vamos deixar os pensamentos negativos dominar a gente. Fale o seguinte: quando esses pensamentos virem na sua cabeça, fale o seguinte. Ele vem e você retorna a resposta para ele. Como assim eu não consigo? Claro que eu consigo. Eu sou filho de Deus, tenho capacidade, outras pessoas conseguiram, eu também vou conseguir. Porque todas as pessoas que conseguiram não nasceram sabendo, elas tiveram que aprender, elas se esforçaram, e é a mesma coisa que eu vou fazer. Você repreende o pensamento negativo. Estão entendendo? Faça isso. E faça o que você precisa fazer. Pronto. Eu tenho feito assim. E isso tem me ajudado. Faça assim também, que eu acredito que vai te ajudar. Certo? Muito bem. Ah, temos tempo? Temos tempo. Olha, eu vou responder mais uma pergunta aqui que me fizeram. Professor Gustavo, quanto tempo de curso a pessoa precisa para ser fluente em Libras? Opa, boa noite, alemão. Tudo jóia? Seja bem-vindo. Essa questão do tempo, pessoal, ela é relativa. Como assim, professor? Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais. E às vezes, o que eu penso que seja demorado, para outra pessoa, ela não considera demorado. Ela considera um tempo legal. Então é muito relativo, tá? Ah, se você me perguntar assim, professor, os seus alunos têm ficado fluentes em Libras em quanto tempo? Ó, teve alunos que com 2 meses estavam fluentes, 3 meses estavam fluentes, 5 meses estavam fluentes. Varia, entendeu? Cada um tem uma rotina, certo? Eliane escreveu aqui, hoje aqui chuvoso, minha net tá caindo toda hora. Ah, entendi, Eliane, não tem problema, mas ó, toda segunda, quarta e sexta a gente tá aqui, não vai faltar oportunidade, certo? Então é assim. Olha essa pergunta aqui, ó. É fácil achar trabalho com a Libras? Pessoal, eu acredito
E sim, é muito fácil achar trabalho com a Libras. E eu vou contar uma experiência pessoal que teve uma época em que eu precisei mediar a contratação de intérpretes de Libras. E pensem numa dificuldade de achar esse profissional, sabe? Todas aquelas pessoas que eu conhecia, eu mandava mensagem, ligava, e eles já estavam empregados. Ou seja, muitas vezes falta esse profissional. Tenho percebido isso, né? A Eliane escreveu aqui, toda vez que vem pensamento negativo, eu tento lembrar o tanto que já aprendi. Legal, Eliane, em relação à pergunta anterior, é uma excelente forma. Isso mesmo. Alemão pergunta, seus cursos têm certificado, professor? Com certeza, Alemão. Certificado de extensão universitária reconhecido pelo MEC. Totalmente válido, Alemão. Você pode fazer para contagem de pontos, para atividades complementares e também para apresentar, se necessário. Totalmente válidos. Olha essa pergunta, professor. É possível aprender e ser fluente apenas com conteúdos gratuitos? Olha só, essa pergunta me fez lembrar da minha aluna Margarete. Inclusive, eu creio que amanhã no YouTube aqui vai ter uma conversa que nós tivemos, ela falando sobre a trajetória dela. A Margarete, ela me conheceu, me encontrou e ela assistiu todos os meus vídeos, gratuitos, não é? Todos os meus vídeos. Mas aí, o que ela fez? Ela entrou no nosso treinamento, no Fluência VIP. E aí, em um mês, ela resolveu a vida dela. Quando ela falou, eu falei, gente, outros alunos também, tá? Tem um resultado rápido. Mas o dela foi, assim, extraordinário. Mas ela falou, professor Gustavo, eu entrei no curso, eu devorei, eu tinha que me policiar, porque quando a gente assistia um vídeo, queria assistir o outro, enfim. Vocês vão ver ela conversando sobre isso. Então, assim, o nosso treinamento está organizado. O que você precisa estudar? E depois o quê? E depois o quê? Tem um passo a passo. E tem os exercícios. E o que você tem que fazer de modo organizado. Tem um guia lá dentro. Então, o conteúdo gratuito é muito bom. Só que, quando você tem aquilo organizado, e claro, ensinando um passo a passo específico, é muito mais vantajoso. A Arsênia colocou que tem um baú de libras. Se não estudar todos os dias, perdemos um ritmo. É importante todos os dias. Olha essa pergunta. Professor Gustavo, só com força de vontade é possível ser fluente em Libras? Pergunta boa, hein? Não. Professor Gustavo, a pessoa só com força de vontade, ela não consegue ser fluente em Libras? Não. Por que, professor Gustavo, que o senhor fala uma coisa dessa? Porque muitos dos meus alunos que eu ajudei a destravar a fluência em Libras, eles tinham força de vontade. Há anos eles estavam estudando. Há anos eles estavam tentando. Se você me disser que isso não é força de vontade, eu não sei mais o que é força de vontade. E muitos estavam tentando há 5, 10, 20 anos e até mais. Mas não conseguia. Sabe quando você não consegue entender ali com propriedade como a língua funciona? Entender de verdade o que o surdo fala e como você pode falar de uma forma que ele entende? Então, assim, a força de vontade é importante, mas ela é boa no método certo. E que método é esse, professor? Aprender a pensar como o surdo. Pensa. Meu mundo. Ah, Margarete! É Margarete, eu acho que é Margarete. Meu mundo Libras é Margarete? É necessário ter um professor com o método impecável, igual do método VIP. Eu acho que é Margarete. Margarete, a nossa conversa que nós tivemos. Aqui tá aqui a Margarete, gente. Um mês. Um mês a mente dela abriu. Margarete, eu acredito que é você. Se for você, fala, sou eu, realmente sou eu. Porque a bolinha do Instagram tem uma foto. Ela ali, ó. Até daqui a pouco, professor. Muito bem, gente. Tá aqui a Margarete, ó. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida com a Margarete. Margarete, o professor Gustavo é de verdade, ele ensina mesmo. Você aprendeu a pensar como um surdo pensa, tá aqui a Margarete, ó. Para vocês verem como realmente é um método incrível, baseado em visão, imaginação e perspectiva. Um forte abraço, gente. A gente se encontra.